boa noite. Boa noite. Polícia do Rio confirma que embaixador da Grécia foi assassinado e queimado e pede a prisão da mulher suspeita de ser mandante do crime. Laudo da Polícia Federal na Operação Lava Jato diz que a empresa do filho de Lula recebeu mais de 100 milhões de reais. Dória e Alckmin deixam nos R$ 3,80 as tarifas básicas de ônibus e metrô, mas o bilhete único e integração aumentaram muito. Paulistanos descem a serra e lotam as praias da Baixada Santista atrás de mar, sol e muita alegria na passagem do ano. Amanhã cedo, a corrida de São Silvestre vai encher as ruas de São Paulo de força atlética e amor pelo esporte. E na série Cara de São Paulo, os 25 anos do GRAAC, símbolo do apoio a crianças e adolescentes com câncer. Depois de o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciar que não vai aumentar a tarifa de ônibus, hoje o governador Geraldo Alckmin divulgou que também não vai reajustar a tarifa básica do metrô. Mas as outras modalidades do bilhete único e a integração entre ônibus e trens tiveram reajuste bem acima da inflação. A confirmação do congelamento no valor da tarifa básica do metrô, trens e ônibus em R$ 3,80 foi feita pelo secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pericione. Ela beneficia mais da metade dos usuários do metrô. Na CPTM é mais usuários ainda. 62% dos usuários estão sujeitos à tarifa de R$ 3,80. Em dias úteis, trens e metrô transportam 7 milhões e 500 mil passageiros. Já o sistema municipal de ônibus, 9 milhões e 600 mil usuários. Evita, de dar um reajuste no momento de dificuldade, de desemprego alto, de queda de salário e, ao mesmo tempo, mantém a rigidez da saúde financeira das empresas. Geraldo Alckmin não falou se a manutenção da tarifa vai prejudicar a arrecadação. Segundo ele, o estado de São Paulo sofreu uma perda de quase R$ 1 bilhão só neste mês. Já as demais modalidades tiveram reajuste. A integração entre os ônibus e trilhos, metrô e CPTM será reajustada de R$ 5,92 para R$ 6,80, um aumento de 14,8%, bem acima dos 7,25% da inflação projetada para o ano, segundo o IPCA. O bilhete único mensal, criado pelo atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, aumentará de R$ 140 para R$ 190, variação de 35,7%. A inflação desde a implementação em 2013 é de 26,6%. Só no sistema de ônibus, há 455 mil usuários por dia que serão afetados com esse reajuste. O bilhete único mensal passará de R$ 230 para R$ 300, aumento de 30,4%. A inflação é de 26,6%. O bilhete 24 horas exclusivo para ônibus ou trilhos, que hoje custa R$ 10, passará a R$ 15, variação de 50%. O prefeito eleito João Dória e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, decidiram extinguir o bilhete único semanal, uma das bandeiras de Haddad. Segundo o anúncio, menos de 0,05% dos usuários aderiram a essa modalidade. Polícia do Rio de Janeiro confirma a morte do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, e pede à justiça a prisão da mulher dele e de mais 3 pessoas. Por enquanto, os investigadores trabalham com a tese de crime passional. O Departamento de Homicídios de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, anunciou que é do embaixador o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado. O veículo foi localizado na tarde de ontem, sob um viaduto na cidade vizinha Nova Iguaçu. Segundo a polícia, a mulher do diplomata, a embaixatriz François Amiridis, teria tramado a morte do marido junto com o amante, o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho. Ele teria confessado o crime. Ambos foram levados para o Departamento de Homicídios. Ainda de acordo com a investigação, Kyriakos Amiridis foi morto dentro de casa e o PM retirou o corpo do local no carro que o embaixador tinha alugado.
Outros 2 suspeitos de envolvimento no crime não tiveram os nomes revelados. François tinha comunicado a morte do marido à polícia na quarta-feira e ele era considerado desaparecido. Na versão de François, Kyriakos teria saído de casa com o veículo alugado na noite de segunda-feira e não voltou mais. Os 2 viviam juntos, tinha 15 anos e tem uma filha de 10. A família tinha casa no Rio de Janeiro, mas residia em Brasília desde o início do ano, quando Amirídis assumiu o cargo de embaixador-geral da Grécia no Brasil. 5 homens assaltaram uma joalheria no shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, ontem à noite. Na troca de tiros com a polícia, um deles foi baleado e levado ao pronto-socorro e um outro foi preso. Câmeras de segurança do shopping registraram o assalto. Um dos bandidos atira na vitrine e começa a recolher as joias que estão em exposição, enquanto os outros assaltam a parte de dentro da loja. Na saída, eles trocaram tiros com a polícia. A mochila com as joias foi recuperada pouco tempo depois pela polícia militar e devolvida. Nenhum cliente do shopping ficou ferido. Parentes e amigos do ambulante brutalmente assassinado no dia de Natal fizeram protesto na estação Dom Pedro II do metrô de São Paulo. Luiz Carlos Ruas foi morto covardemente por 2 homens com chutes e pontapés depois que defendeu uma travesti. O protesto foi em frente às catracas da estação Pedro II, onde o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, conhecido como Índio, foi espancado e morto. O grupo pedia justiça e também mais segurança nas estações do metrô. Já para os familiares do vendedor ambulante, o momento foi de prestar homenagens. A família está toda arrasada, né? Inclusive, você não tem ânimo mais para fazer nada, porque é uma pessoa trabalhadora, entendeu? O cara levantar cedo e trabalhar para pagar o IPVA do carro, chegar aqui nesse local aqui mesmo que a gente está, foi onde ele morreu. Mas durante o protesto houve um início de tumulto. Algumas pessoas tentaram pular as catracas para entrar na estação. As grades de proteção foram arrancadas e jogadas para fora. A segurança teve que ser reforçada. Depois desse princípio de confusão, os manifestantes ficaram então para fora da estação e os seguranças também decidiram restringir um pouco a passagem, fecharam alguns portões. E por aqui, a Polícia Militar também permanece para evitar qualquer tipo de confusão. Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, trabalhava como vendedor ambulante do lado de fora da estação Pedro II e foi espancado e morto por 2 rapazes ao tentar defender um homossexual e uma travesti que estavam sendo perseguidos pelos suspeitos. O crime ocorreu no dia do Natal e foi registrado por câmeras de segurança. A polícia prendeu os 2 homens que mataram o ambulante. Interessante como as coisas funcionam numa democracia de segunda linha como a nossa. A polícia do metrô, completamente ausente e omissa no dia em que o vendedor Luiz Carlos Ruas foi assassinado por 2 cafajestes dentro de uma estação, hoje agiu com rigor e desempenhou a sua função: manter tudo em seu lugar, como diz a canção do Paralamas do Sucesso. Mas além da omissão funcional da polícia nesse dia do assassinato, é preciso pensar também na omissão moral de todas aquelas pessoas que passaram diante do espancamento e seguiram em frente, como se nada de errado estivesse acontecendo. Como é que cada um de nós reagiria àquela cena? Nós vivemos numa sociedade doente e os sintomas mais vergonhosos aparecem em todos nós. Rogério Lins, prefeito eleito de Osasco, deixa o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Preso desde a última terça-feira, Rogério Lins, que é do PTN, saiu sob a condição de pagamento de uma fiança de R$300 mil. A defesa pediu para efetuar o pagamento na segunda-feira, pois os bancos estão fechados hoje. Com a soltura, Lins poderá tomar posse como prefeito de Osasco no domingo. Rogério Lins foi alvo da Operação Caça-Fantasmas do Ministério Público. Ele e mais 13 vereadores são acusados de contratar funcionários fantasma. Ele nega as acusações. Um laudo da Polícia Federal na Operação Lava Jato aponta que a empresa do filho de Lula recebeu ao menos R$103 milhões de seus financiadores. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a cervejaria Petrópolis e empresas ligadas à Oi Telefonia são as principais remetentes dos recursos repassados à Gamecomp. A empresa, constituída em 2004, é responsável pelo canal Play TV,
e tem como um dos donos Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente. De acordo com o jornal, a análise da Polícia Federal não especifica datas de pagamentos e também cita entre os financiadores da Game Corp o IG, Internet Group do Brasil, que pertenceu à Oi até 2012. A Oi tinha como uma das suas controladoras até 2014 a holding da empreiteira Andrade Gutierrez e aparece em outros episódios da Lava Jato. Uma outra investigação relacionada a Lula, por exemplo, apura a instalação de uma antena da companhia telefônica perto do sítio em Atibaia, que pertenceria ao ex-presidente. No papel, a propriedade é de Fernando Bittar, que também é sócio da Game Corp. Mas o laudo da Polícia Federal não traz conclusões sobre os repasses de dinheiro. Segundo a Folha, o documento apenas foi anexado a um dos inquéritos sobre Lula na Lava Jato. Os laudos da Polícia Federal também abordariam outras empresas de filhos de Lula. A G4 Entretenimento, também de Fábio Luiz, por exemplo, teria recebido R$ 1.900.000 da Iguatemi Shopping Centers entre 2014 e 2015. Procurada pela Folha, a defesa de Lula disse que a Oi é acionista da empresa de Fábio Luiz e que participa da administração. Já a Oi informou que contrata a Game Corp para a produção do canal que exibe a programação da Oi TV e paga pelos direitos de transmissão do canal Play TV. O Grupo Petrópolis disse que os pagamentos à Game Corp se referem a serviços prestados para a implantação de TV corporativa da empresa e também de veiculação de publicidade. O Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, o GRAAC, está completando 25 anos. A instituição, o GRAAC, que sobrevive da filantropia e de investimento privado, recebe famílias do Brasil todo que buscam tratamento de qualidade e de graça. O GRAAC é um marco na história da saúde e é também a cara de São Paulo. Hora de passar uma roupa, colocar um vestido lindo e dar um chega pra lá na tristeza. É, só brincando mesmo para essa molecadinha superar os efeitos nada agradáveis do câncer. Para Aisha, de apenas 2 aninhos, o pior já passou. Foi bem difícil porque ela perdeu a visão, ficou cega. Teve um monte de coisa, cirurgias que não deu certo, ficou entubada. Logo para ver do jeito que ela tá hoje, nossa, é um milagre mesmo. Milagre, mas também muito trabalho dos mais de 200 mil colaboradores, entre eles o Jacinto, um dos fundadores do GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. O engenheiro acaba de lançar um livro sobre os 25 anos da instituição. E antes desse prédio moderno, com 11 andares, o GRAAC era só uma casinha ao lado do hospital da Unifesp. Era um corredor largo, mas um corredor onde eram feitas as quimioterapias dentro do hospital e ao fundo tinha um quarto com 3 camas onde ficavam as crianças internadas. Além de doações e dos associados, o hospital é mantido pela iniciativa privada. O câncer é uma doença que dura em média o seu tratamento 1 ano e é muito difícil a pessoa vir fazer o remédio e voltar para a sua cidade. Ele tem que ficar perto do hospital. Cerca de 60% das crianças são da capital, mas 40% vêm de fora. O GRAAC atende anualmente aproximadamente 3 mil crianças e jovens. O número de consultas por ano chega perto de 30 mil e as sessões de quimioterapia 16 mil. São realmente números impressionantes, mas tem uma coisa também muito frequente por aqui, mas que é praticamente impossível de ser quantificada. Estamos falando de esperança. Afinal, quanto de alegria cabe no coração de uma mãe como a Adriana? Ela largou tudo no Espírito Santo para acompanhar o tratamento do filho Natan, de 11 anos. É referência, né, no tratamento de criança e adolescente. Então, a criança não sente que está fazendo um tratamento, ele tem aula, ele brinca, tenta viver uma vida mais normal possível. Estou desde março e meu tratamento está quase acabando e eu estou indo bem. A Naila também veio de longe. Buscou no GRAAC o atendimento de excelência que não teria para o filho Albert no interior da Bahia. Tivemos que alugar uma casa, fazer outra vida aqui em São Paulo, é bem mais diferente, mais difícil. E o diferencial está longe de ser apenas a tecnologia de ponta. Profissionais motivados contribuem para um ambiente de otimismo, essencial para o índice de cura,
de 73%. A gente consegue realmente ser um hospital onde as pessoas gostam de trabalhar. Me considero um bom engenheiro, fiz algumas obras importantes, mas eu sou muito mais importante para os outros pelo trabalho que a gente faz na filantropia. A gente sente que São Paulo tem orgulho da gente. Neste último dia útil de 2016, já tem muita gente descansando nas praias de São Paulo. Quem desceu para a Baixada Santista pegou o sol de 36 graus e meio. Com o calorão, todos querem mesmo aproveitar cada minuto antes da chegada do Ano Novo. Logo cedo, deixar a capital sentido a Baixada Santista foi fácil até o quilômetro 27 da Rodovia dos Imigrantes. Depois, até o pedágio, tudo parado. A descida pelo sistema Anchieta Imigrantes é sempre um dos caminhos mais procurados por quem escolhe dar aquela escapadinha rumo ao litoral na virada do ano. Quem optou por Santos teve dificuldade para encontrar vaga para estacionar assim, pertinho da praia. Com espaço para bicicleta, patins, skate, a orla atrai turistas de todos os lugares, como a turma do Herbert, que veio do Acre garantir a selfie em família. No total deu umas 10 horas, contando tudo. Vale a pena? Vale muito a pena. Por enquanto tá tranquilo. Eu espero que, acho que mais na frente vai lotar bastante, né? 700 mil veículos devem descer aqui para a Baixada Santista até amanhã, sábado, dia 31, de acordo com a expectativa da Ecovias. Mas se você ainda estiver na dúvida, a boa notícia é que todas as praias aqui de Santos estão liberadas para uso, porque a qualidade da água está boa, segundo a CETESB. Com os termômetros marcando 36 graus por volta do meio-dia, cada um se refrescou como pôde. Claro que curtir o mar foi a opção mais procurada. Para quem ficou na areia, valeu a água doce do chuveirão ou a água de coco geladinha. Todo esse calor era mais do que esperado pela Marisa. A comerciante está comemorando um movimento 90% maior neste Réveillon. Depois de tanta chuva, agora essa temporada aí veio com esse sol bombando. Muita gente na praia, muita gente curtindo e muita água de coco. Essa família de Ourinhos, no interior paulista, encarou 6 horas de estrada para receber 2017 assim, de frente para o mar. Achei assim, a cidade eu acho que está bem linda, está bem bonita, diferente de quando eu vim aqui há 20 anos atrás. Seja se exercitando, dando um mergulho ou retocando o bronzeado, o importante é encerrar 2016 aproveitando até o último minuto. E a última semana de 2016 vai terminando com muito calor em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a máxima chegou aos 31 graus e passou disso em várias cidades do interior e do litoral. Segundo a meteorologia, o paulistano pode contar com um fim de semana quente para comemorar a virada do ano. Vamos ver como fica o tempo amanhã, último dia de 2016. Na maior parte do Brasil, o predomínio é de sol, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que até podem ser fortes em alguns momentos. Nas áreas em verde mais escuro, a chuva vai e vem ao longo do dia, sempre intercalada com períodos de sol. Já na área em amarelo, que vai desde a Grande Rio de Janeiro, passando pelo nordeste de Minas, pegando todo o litoral nordestino, até o interior do Ceará e leste do Piauí, o último dia de 2016 promete ser ensolarado, quente e sem nenhuma gota de chuva. Máxima amanhã de 32 graus em Salvador, 33 em BH, 34 em Cuiabá, 35 em Vitória e no Rio de Janeiro, calorão na casa dos 40 graus.
Para São Paulo, a previsão ainda é de sol forte e muito calor. Como a umidade está alta, as nuvens ficam mais carregadas a partir da tarde e chove de forma rápida e pontual em todo o estado. As temperaturas chegam a bater na casa dos 32 graus em Marília e dos 33 em Votuporanga. Na cidade de Araraquara, mais ao centro, teremos mínima de 23 e máxima de 36 graus. E no litoral, dia de muito sol, com calor em torno dos 32 graus em Santos e dos 33 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, a previsão é de um dia muito quente, com predomínio de sol pela manhã e no início da tarde e chuvas no final do dia, mas que não devem se estender pela noite. Nesse último dia do ano, teremos mínima de 22 e máxima de 33 graus. E 2017 começa quente, calor de até 32 graus no domingo, com muito sol e pancadas de chuva pontuais. E essa condição vale também para a segunda-feira, quando a máxima prevista é de 30 graus. Primeiro dia de cessar fogo na Síria tem confrontos isolados e pelo menos uma morte, mas a população voltou às ruas. Em Damasco, por exemplo, foram ouvidas explosões, mas mesmo assim o movimento nas ruas aumentou muito. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, apesar dos conflitos, o cessar-fogo está sendo respeitado na maior parte do país. Um porta-voz da ONG disse que o acordo costurado por Rússia e Turquia está funcionando em 90% dos territórios incluídos nos documentos. A trégua começou à meia-noite, mas foram registradas violações tanto por parte dos rebeldes quanto do governo sírio. A guerra na Síria já dura 6 anos e matou cerca de 500 mil pessoas. Outras tentativas recentes de cessar fogo fracassaram. O presidente russo Vladimir Putin disse que não vai expulsar diplomatas norte-americanos em resposta às sanções do presidente Barack Obama contra a Rússia. Ontem, Obama mandou de volta a Moscou 35 embaixadores russos nos Estados Unidos. Isso depois que o FBI detectou que cyberataques feitos contra o servidor do Partido Democrata durante as eleições partiram da Rússia. A suspeita é de que o governo russo quis intervir no processo eleitoral americano. Hoje, mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sugeriu que Putin expulsasse os embaixadores norte-americanos em represália, mas o presidente não aceitou. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, da Faculdade de Ciência Política da USP. Nós vamos falar sobre as perspectivas para o Brasil em 2017. Mas vamos começar fazendo um balanço, não é, professor? Aliás, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Um balanço de 2016. É um prazer estar aqui na Gazeta, no jornal com vocês. Eu acho que é muito difícil fazer um balanço, porque é coisa desbalançada, né? Há um desequilíbrio total, um desequilíbrio político, um desequilíbrio social aumentando por causa da recessão, né? E um desequilíbrio econômico que já vem de um ano, né? Nós estamos já entrando no 3º ano de crise. Se você contar que a crise, tanto política quanto econômica, começou logo em seguida a posse, logo em seguida a reeleição da ex-presidente Dilma, nós estamos no 3º ano de crise, vamos começar o 3º ano de crise, né? Eu acho que o problema é que não há como você dizer, bom, o que foi o mais importante? Eu acho que há alguns fracassos que foram muito importantes, mas o problema é que é o conjunto da obra, né? Esse ano não tem como você dizer é isso ou aquilo, né? O conjunto da obra do país, uma obra meio sem autoria ou de vários autores. Exatamente, é o conjunto da obra da crise, não é? O ano inteiro é um ano muito complicado de todos os pontos de vista. Agora, se fosse marcar algumas coisas, evidentemente que o episódio, o longo episódio do impeachment foi algo muito importante, porque concentrou as atenções e, de certa forma, ao mesmo tempo que concentrava as atenções em cima dessa questão, tirava a atenção das questões reais, que era o aumento do desemprego, era o aumento da inflação, era a economia, né? O desinvestimento, né? Na economia, etc. Então, mas eu acho que, do ponto de vista do que está acontecendo nesse momento, que se pode prever para o futuro, eu acho que há alguns fracassos institucionais que acho que são marcantes. Eu acho que o principal não é tanto o do governo da presidente Dilma. Foi o fracasso do Eduardo Cunha,
em manter uma agenda em que ele achava que ele era imbatível, que ele seria capaz de controlar toda a República, mais ou menos ao seu bel prazer. E foi um fracasso. Ele conseguiu enquanto era útil. Exatamente. Deixou de ser útil, ele está preso. Né? Existe essa questão. O outro fracasso, que foi muito importante, foi o de Renan Calheiros. No dia em que ele tentou jogar tudo, dobrou o cacife, triplicou o cacife e foi derrotado pelo Senado. 2/3 do Senado praticamente o derrotaram quando ele tentou fazer uma manobra de última hora. Né? Mas depois ele ganhou a mesa no Supremo. Sim. Mas ele acabou, ele não é mais nada. Né? Sim. Então, não, mas tem um terceiro, que favor. É quando um ministro resolveu caçar o mandato dele de última hora, né? Quer dizer, e também foi derrotado pelo Supremo. Quer dizer, enfim, isso tudo é importante entender que quando as instituições fogem da sua função institucional e elas se prestam ao ativismo de alguns dos seus atores, essa é uma questão que a gente pode discutir, as consequências são funestas. Agora, o que o senhor chama de ativismo institucional? O senhor escreveu um artigo anteontem no Estadão, no jornal Estadão, um artigo bastante longo e muito interessante, em que o senhor fala do ativismo institucional. O senhor aponta em que todas as instituições se vive hoje esse ativismo, ou seja, as instituições não funcionam, o que depende do voluntarismo de algumas pessoas, é isso? Exato, porque até agora as instituições, apesar de toda a crise, estavam funcionando, né? Embora funcionando mal, etc. Mas aos poucos, parece que as instituições deixaram de cumprir o seu papel mais importante, que é o de estabelecer limites para a própria instituição, para a sua função, onde essa função é legítima, onde ela não é legítima, onde ela é legal, onde ela não é legal. Mas já há algum tempo que a insatisfação é tão grande com o judiciário, com o executivo, com a classe política, crescente inclusive, que as pessoas começaram a pensar, bom, isso não funciona, isso não é justo, não deveria ser assim. O problema é que as instituições funcionam como o que deve ser e não como deveria ser. As instituições têm funções muito precisas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não pode mudar a Constituição. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, avaliando uma questão legal, altera claramente a Constituição, com base em nada escrito, é muito complicado. Quando os procuradores, as procuradorias, as promotorias, etc., dizem, bom, não é justo o que o governo tal está fazendo, a prefeitura não pode usar o dinheiro dessa maneira. Eles vão lá e decidem como vai. Tem sido assim. Inclusive, criou-se uma figura moderna, digamos, na legislação brasileira, que de um acordo não é bem um acordo de leniência, é um acordo de o governo, enfim, a instituição se compromete a fazer aquilo que a Procuradoria exige dele. Né? Não está escrito em nenhuma lei que quem faz as políticas... Exatamente, é bastante autoritário. Então, o que ocorre é que isso agora se generalizou. Quer dizer, os procuradores têm uma ideia do que seria normal, moral, etc., na política. E acho que as leis devem seguir isso. É interessante, quando o senhor está falando sobre essas questões, eu estou aqui lembrando do movimento da sociedade, dos protestos da sociedade, da indignação da sociedade. A sociedade se indignou com o parlamento, com o Congresso, se indignou com os partidos políticos, com a sua representação política e parece que busca socorro no judiciário. Exatamente. E essa é uma anomalia do tamanho do bonde. Que foi alimentada em grande parte pela própria classe política. Porque a classe política, depois de algum tempo, desistiu, digamos assim, de travar a luta política internamente dentro do parlamento, que é o lugar para isso, e de travar uma luta política via judiciário. E por isso entregou ao judiciário quase que um poder de se passar por cima da lei. Isso pode dar certo? Não, isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo porque isso cria uma insegurança jurídica e política. Um exemplo que eu dou no meu artigo é nós podemos garantir que em nenhum momento não vai haver alguma pessoa que pode dar uma liminar e que vai
revogar, por exemplo, a minha emenda do teto, do teto do gasto público. Claro. Podemos garantir que ninguém vai fazer isso? Não, não podemos garantir. Então... já que vale tudo. Já que vale tudo, é isso. Salve-se quem puder. Tá bem. Rapidamente, o senhor, como cientista político, não pode ser nem otimista nem pessimista com relação a 2017. Tem que ser crítico. O que o senhor espera do ano que vem? Olha, eu sou mais otimista do que poderia parecer. Eu acho que em 2017, um pouco dessa tensão, né, pré-17, vai desaparecer. Porque, apesar de ser um ano eleitoral, e por causa de ser um ano eleitoral, as coisas vão seguir uma rotina... 2016 foi ano eleitoral, 2017 não. Não, desculpa. A antecipação do ano eleitoral... se houver, vai obrigar as forças políticas a se colocarem de uma maneira um pouco mais clara. O senhor acha que vai haver antecipação eleitoral? Não. Antecipando a eleição. Sim. Antecipação às eleições de 2018, as forças políticas vão acabar mais ou menos... Em 2017 vão... Exatamente. Então, eu acho que muito provavelmente será possível enquadrar melhor o chamado centrão, que é uma massa de representação que não representa interesses difusos da sociedade, mas interesses próprios, né? Acho que a antiga oposição vai ser mais clara, não é isso? Quer dizer, houve um momento que, com a posse do presidente Temer, em que o PSDB, por exemplo, não sabia se ele continuava sendo oposição ou ia governo, um governo com o qual ele tinha um compromisso, porque ele se responsabilizou por antecipação. Tá bem. Então eu sou, digamos, um pouco menos pessimista por causa disso. Tá bem. Agradeço muito a sua entrevista aqui ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Agradeço o convite. Boa noite e bom ano novo. Bom ano novo para você e para todos. Muito obrigado. Boa noite. Estela. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo Temer deve anunciar na primeira semana do ano um programa de regularização tributária para empresas que tiveram fortes prejuízos causados pela crise econômica. De acordo com Meirelles, o programa deve possibilitar o parcelamento das dívidas dessas empresas junto à Receita por prazos longos, que podem chegar até 96 meses. O ministro disse também que o governo está fazendo estudos e deve anunciar uma reforma tributária em breve. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vamos imaginar que nós temos a boa sorte de ainda ter um trabalho e também um dinheirinho aplicado. No ano novo de 2017, o que é preciso ter na cabeça para aplicar bem esse dinheirinho suado? Primeira e grande novidade: as taxas de juros devem cair bastante. E daí que as taxas de juros vão cair? Suponha que você tem dinheiro nesses fundos de banco, esses em geral chamados fundos de renda fixa, de curto prazo ou DI. É bem possível que no final do ano que vem, esses fundos estejam rendendo 3% acima da inflação. Isso os fundos melhores, com taxa de administração menos salgada. É muito? Pouco? Como sempre, depende. Mas é importante saber que você pode aproveitar as taxas de juros altas por ainda muitos anos. Como? Aplicando no Tesouro Direto. Como a gente já disse tantas vezes aqui no Jornal da Gazeta, aplicar no Tesouro Direto é emprestar dinheiro direto para o governo federal. É mais complicado que aplicar em fundo de banco. Tem de abrir uma conta em corretora e escolher em que título aplicar. Mas indo lá no site com paciência, você aprende o essencial e logo. Pois bem, agora no início de janeiro, esses títulos ainda pagam até 5,8% ao ano além da inflação. Você terá esse rendimento garantido se deixar o dinheiro aplicado pelo tempo que está fixado no título. Pode ser mais 3 anos, 8, 10 ou até 19 anos. Depende do seu objetivo. Sim, você pode sacar antes, mas então seu rendimento não é garantido. Faz diferença aplicar a uma taxa de 3% ao ano e de quase 6% ao ano? Enorme. Com 3% ao ano, seu dinheiro dobra em valor real, além da inflação, em 24 anos. Com 6% ao ano, sua aplicação dobra de valor em 12 anos. E tem outras aplicações do Tesouro Direto que rendem tanto ou mais que seu fundo e podem ser sacadas a qualquer momento sem risco de perda. É um título chamado LFT, que rende a taxa Selic, essa taxa definida pelo Banco Central de vez em quando. Aplicar nesse título é como ter uma conta remunerada que paga a taxa de juros Selic, sempre maior que a dos fundos de renda fixa ou DI dos bancos. Então, reveja suas aplicações agora no início de janeiro. Tesouro Direto é melhor que fundo de banco, muito melhor.
Caderneta de poupança é pior que tudo. Por vezes, perde até da inflação. Bolsa. Se você entender de mercado e não tiver medo de perder dinheiro, pode render muito, mas é muito mais risco. A aplicação mais segura e rentável para pessoas comuns ainda é Tesouro Direto. Vá lá no site ver como funciona, está tudo explicadinho e bom ano com muito dinheiro no bolso. Boa noite. Daqui a pouco, os últimos preparativos da São Silvestre. 30 mil pessoas, entre atletas e corredores amadores, vão tomar a Avenida Paulista amanhã cedo, na mais tradicional prova de rua do Brasil. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. E sobreviventes não encontraram refúgio. Da Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. devasta O Haiti. mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Neste sábado, 10 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A Prefeitura de São Paulo está realizando diversas ações para acabar com o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas nessa luta todo mundo precisa se mexer. Não deixe água parada, vire todas as garrafas vazias para baixo e cubra todos os recipientes que armazenem água. Combater o mosquito da dengue é simples, rápido e ainda te ajuda a queimar algumas calorias. Bora lá, pessoal! Contra o mosquito você não pode ficar parado. Prefeitura de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Amanhã, às 8h40 da manhã, vai ser dada a largada para a 92ª edição da São Silvestre. A corrida encerra o calendário esportivo brasileiro e tem várias novidades esse ano, né, Celso? Pois é, Gamberini, a transmissão aqui na TV Gazeta começa às 8h25 da manhã com os preparativos da prova. O treinador Vanderlei Oliveira, que participou de 37 edições da corrida, vai comentar conosco nos estúdios e faz um balanço do que poderemos esperar da competição neste sábado. A última vez que um brasileiro ganhou foi em 2010, no masculino, e no feminino em 2006, com a Lucélia Pérez. O que acontece com os corredores? Bom, temos poucos atletas hoje em alto nível. Os melhores resultados, por exemplo, o ano passado, o Giovanni dos Santos foi o 5º colocado com 44,58. E entre as mulheres, foi a Sueli, né, com 53, e a Josiane dos Santos, que foi a 5ª colocada. Esse ano, provavelmente, eles vão fazer de tudo para chegar nessa posição, porque os atletas que estão aqui têm um nível
bem elevado. Os etíopes, tanto no masculino quanto no feminino, e os atletas do Quênia. A gente tem a Imer Alawel, que ela foi campeã nas últimas 2 São Silvestres, pinta como favorita, tricampeã da prova, tenta o 4º título. Nós temos também a Genima Sungong, medalha de ouro na Maratona do Rio de Janeiro, das Olimpíadas. São as 2 mulheres aí que pintam como talvez favoritas ao título desse ano, não, Vanderlei? Sim, a Ieleu venceu ano passado com 54,01. Um tempo excelente para essa distância de 15 km e o circuito da São Silvestre. E ela é bem provável que venha para a 4ª vitória consecutiva. Mas a atleta do Quênia, Sun Song, campeã olímpica da maratona, aqui no Rio, com 2 horas e 24, e campeã da Maratona de Londres, com 2 horas e 22, é a principal atleta que vai fazer frente à atleta da Etiópia. No masculino, além do nosso Giovanni, que pinta como brasileiro talvez mais conhecido, mais favorito aí, nós temos o Dawed Adamatsu, campeão de 2014, etíope, também chega como principal destaque aí da prova? Sim, é um jovem, foi segundo ano passado, é um jovem atleta da Etiópia, tem apenas 24 anos. E há uma rivalidade muito grande entre atletas do Quênia e atletas da Etiópia. Eu estava fazendo a conta, Esboril, se não me engano, acho que já são 4 vitórias dos atletas da Etiópia e, no masculino e 15 dos quenianos. Então, uma supremacia dos quenianos. Mas a safra de atletas da Etiópia que estão aqui são fortes. Então, a gente não pode perder. A partir das 8h30 da manhã, neste sábado, transmissão ao vivo da 92ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Qual é a real chance dos brasileiros nessa corrida, Celso? Seria uma grande surpresa, uma vitória brasileira. Acho que são mínimas. Os quenianos, os etíopes vêm em peso muito forte. Peso não é exatamente o que eles vêm. Não, são muito leves, né? Exatamente, só tem músculo. Não deve ter gordura. 1% de gordura. É mínimo, por isso correm tanto. Tá. E os quenianos são muito bem preparados, os africanos de maneira geral, né? Especialmente etíopes e quenianos, tanto que dominam a prova nos últimos anos. Então, o que a gente pode esperar alguma coisa? O Giovanni dos Santos, que tem sido o melhor brasileiro, chega em 5º, pode melhorar a colocação, quem sabe até, porque também tem muito de acordar bem. Claro. A temperatura está ajudando, então de repente pode até surpreender. Vai estar calor, né? Pois é. Vai estar calor. Calor, umidade alta, não vai ser fácil não. E a São Silvestre é uma prova que serve de porta de entrada para vários profissionais que querem ascender na carreira, né, Celso? Celso? A gente fala de surpresa, é o caso, por exemplo, do maratonista Marilson dos Santos. Ele ganhou notoriedade justamente ao vencer a São Silvestre, repetiu outras 2 vezes. A propósito, Marilson foi o último brasileiro a subir no topo do pódio em 2010. Entretanto, ele se aposentou neste ano e mesmo assim vai acompanhar de perto a corrida deste ano. A São Silvestre foi que fez com que eu me tornasse atleta, né? Eu comecei a correr por causa da São Silvestre. Eu assisti a São Silvestre quando criança e aí eu me via, né? Eu imaginava um dia correr a prova. Anos depois estava eu participando da São Silvestre, né? Já fazendo bons resultados, subindo no pódio. E aí veio aquela vontade de vencer a prova, né? Eu já tinha sido 2 vezes 4º colocado, já tinha sido 2 vezes vice-campeão. Então já tinha 4 pódios, né? E queria muito a vitória da São Silvestre. E aí eu consegui isso em 2003, né? Foi minha primeira vitória e depois consegui mais 2 vitórias, né? E foi a prova que me projetou, né, para o atletismo nacionalmente e internacional. Era sem dúvida a prova que eu e qualquer outro atleta quer sempre ganhar. Por que essa hegemonia do Quênia? São os atletas do Quênia e da África, né? Em geral. Olha, eu acho que a gente passa por um período de transição, né? A gente tem uma lacuna muito grande, fica um espaço muito grande entre um atleta e outro. E na verdade, a gente tem poucos representantes hoje. Talvez por escolhas erradas, às vezes os atletas eles tendem a correr muito e não se preparam melhor para as principais provas, como por exemplo a São Silvestre, né? Eles não têm uma periodização mais adequada para isso. E aí eles não conseguem chegar muito bem, coisa que eu conseguia fazer. Eu tinha um planejamento de chegar bem em determinado mês do ano, em determinada competição, então talvez eles não façam esse planejamento, né? O Giovanni dos Santos é uma esperança para chegar em primeiro lugar? O Giovanni, ele hoje é o principal atleta que a gente tem no país, né? Ele venceu as principais provas que a gente teve até agora,
no ano, inclusive ganhou de alguns atletas africanos que irão correr a prova. Então é o brasileiro mais bem preparado, é o brasileiro que pode fazer aí o páreo com esses atletas. E no feminino a gente tem a Josiane, né, que também vem disputando boas provas, né, embora a prova feminina também a gente sabe que é muito dura, né, vão vir algumas africanas aí difíceis de ser batidas, mas as esperanças brasileiras no feminino é a Josiane e no masculino Giovanni dos Santos. Até que eu não estou tão errado, né? Não, você citou os mesmos que você tinha citado. Bom, a São Silvestre tem 2 largadas. A primeira largada é a feminina, às 8h40 da manhã. E é muito interessante notar como muitas mulheres têm aderido às corridas de rua e a cada ano a São Silvestre ganha com isso, né, Celso? Pois é, com certeza. São várias delas que superaram medo de lesões, preconceito e formam um enorme pelotão entre as corredoras. De corredoras, na verdade. Algumas treinam o ano todo e até se intitulam divas que correm. Intitulado o primeiro grupo de corrida feminina na web do Brasil, tem o poder de angariar corredoras em muitas partes do país. Vale até de outro estado. Temos divas em Aracaju, Brasília, Campinas e ao mundo fora, né? Tem divas que correm até no exterior. A superação aqui é só mais uma motivação. Assim é com a Ivonete, de 50 anos, que vai para a segunda São Silvestre e luta para vencer uma doença. Desistir é uma palavra que não está no dicionário dela. O que me move é a minha cura, é realmente correr atrás da cura. E a corrida me faz me sentir forte e determinada para isso, entendeu? Na corrida eu esqueço que eu sou uma pessoa doente, que eu tenho problema de saúde. Então a corrida me traz isso, a cura. As meninas vão participar da 92ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Motivo mais do que especial para elas que são unidas, em busca de uma causa. Entusiasmo, alegria, as pessoas ficam assim contagiadas com a nossa alegria e com a força de vontade, muitas mulheres com superação, né? Mudou a vida através da corrida e dessa união com esse grupo maravilhoso de mulheres lindas, maravilhosas que corre sempre. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Endorfina faz bem, né, Celso? Muito bem. Não é por acaso que as pessoas falam do entusiasmo quando correm, da força que ganham, que conquistam. Em primeiro lugar, tem o lance do desafio, que é psicológico. Normalmente as pessoas não se acham capazes de correr determinada distância. E aí, com o treinamento, com a sequência, percebem que não só são capazes de cumprir essa distância, como pode ampliar isso com mais treinamento. Ou podem melhorar o tempo também. Sim, sem dúvida alguma, que é o grande objetivo. As pessoas não participam da São Silvestre por causa da colocação, mas do tempo que elas têm previsto para a prova. Uhum. E a endorfina, claro, deixa todo mundo feliz, de bem com a vida, é o barato do corredor. Uhum. Bom, além dos atletas de elite, os anônimos fazem também a festa na São Silvestre e todo ano eles inovam as fantasias e os adereços que a gente vê na TV. Este ano, de turbulências que a gente tem visto, a política deve ser um prato cheíssimo para as fantasias, provavelmente de terror, né, Celso? Tristes cenários. Não só a política, né? O esporte também não tem dado muitos bons exemplos, não. Mas tem gente que pega gosto para fazer os 15 quilômetros da prova fantasiados e não abre mão disso, não. Renato e Roberto não são corredores profissionais, mas no próximo sábado vão disputar pela 33ª vez a corrida mais popular do país. E eles são do time dos fantasiados, daquela turma que faz a alegria da prova. E suas fantasias estão sempre ligadas a fatos sobre corrupção no Brasil. A história dos irmãos Sarli na São Silvestre está toda documentada, através de fotos e desse número enorme de medalhas. Começou entre eu, o Renato, o Ricardo, o Rubem, os 4 irmãos, e um dos meus irmãos tinha uma empresa e ele falou, faça uma propaganda na corrida. Aí nós fizemos um computador, pus na cabeça, ela tem uma empresa de informática, e aí corri com esse computador na cabeça, isso lá no início, né? E no meio da corrida uma televisão filmou, e aí surgiu a ideia de começar a levar um protesto, né? Divertido e humorado. Correr fantasiado até pode parecer brincadeira,
Mas eles se preparam forte para concluírem a prova. Eu corro todo dia, diariamente, 1 hora. A gente se prepara, faz os exames periódicos antes da corrida, para a gente aguentar com o máximo de segurança e saúde durante o trajeto. Esse ano, a Operação Lava Jato será o tema. O que nós estamos fazendo aqui é relembrar as pessoas a corrupção estendida nesse país e que não acaba. O título Lava Jato não prendeu ninguém. O nosso Marcelo Brecha, em 2017, já vai estar solto provisoriamente. Então, o nome dessa operação devia ser borrifador de água, ó. Não Lava Jato, borrifador de água. Bom, mais do que alegria e brincadeira, descontração, a corrida de São Silvestre também serve como fator de inclusão das pessoas, né, Celso? Muitos atletas amadores encontram na corrida um jeito de superar problemas e dificuldades. É o caso, por exemplo, do Gilberto Cruz. 6 da matina e já tá lá ele, quase um setentão, correndo no Ibira. Praticamente todos os dias, há 30 anos, o ritual se repete. Continua de pé. Nos idos de 1985, 86, o Gilberto Cruz deu um basta na boemia e entrou na linha da geração saúde. Não tinha limite para beber. E praticava outro esporte. O futebol não era desculpa, não era um motivo para beber. Porque depois do futebol, aquela rapaziada ali, todo mundo tomava. E eu tomava além da conta, né? Esse que é o problema. Isso que prejudicava. Porque o pessoal tomava e ia embora. Eu ficava lá tomando, enquanto não fechasse o boteco, não parava. De lá pra cá, nunca mais fumou, nunca mais bebeu. Nem um brindezinho na passagem de ano? Isso aí eu prefiro um suco de tomate, que é uma delícia. Parou também de jogar bola. Tomou gosto pela corrida. Um gosto amargo no início. Corria assim, trotar, andar, o pulmão doía no começo. Mas passou uns 2, 3 meses, já foi fortalecendo. Aí sim eu comecei a correr e não parei mais. No calendário esportivo do Gilberto Cruz, a São Silvestre tem data reservadíssima. Ele vai para a 30ª participação seguida na mais tradicional prova da América Latina. Eu adoro a São Silvestre, cara, eu adoro. Eu gosto da festa, daquele, sabe, aquela povão lá e todo mundo geração saúde. Ali você não vê ninguém com cigarro, com bebida alcoólica. É aquela que você chega na Avenida Paulista. E você vê lá a chegada, meu amigo, mais uma que eu terminei. E assim segue ele, deixando para trás os maus hábitos, sempre em frente e cheio de saúde. Valeu, pessoal! Feliz ano novo para vocês! Eu vou treinar um pouco mais. Tchau! Tchau, agora nós vamos falar de tênis. O número 1 do ranking da ATP, o tenista escocês Andy Murray, perdeu hoje a semifinal do torneio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Pois é, o britânico foi derrotado pelo belga David Goffin na semifinal. Apesar disso, Murray se manteve no topo do ranking mundial. O torneio amistoso de Abu Dhabi é o último do ano e a semifinal contra David Goffin foi bastante disputada, apesar da derrota por 2 sets do tenista britânico. David Goffin é o tenista número 11 do mundo e conquistou a vaga na final, que será disputada amanhã contra o vencedor da segunda semifinal, o espanhol Rafael Nadal. Mesmo com a derrota, Andy Murray segue líder do ranking da ATP. De 88 partidas disputadas, em 2016, o britânico número 1 do mundo perdeu apenas 10 delas. Ele assumiu a liderança mundial no mês de novembro após o recorde de mais de 200 semanas no topo do sérvio Novak Djokovic, que está na segunda colocação. Apesar disso, a distância entre os dois tenistas é de apenas 680 pontos. E a briga entre os dois deve esquentar já nas primeiras semanas de 2017, no torneio da Austrália, que começa em 16 de janeiro. Tá bom por hoje? Tá bom, tá bom. Então, tá bom. Obrigado, Celso. Feliz ano novo. Feliz ano Te novo. vejo Obrigado. só no ano que vem. É isso aí. Você trabalha amanhã na São Silvestre. Sim, estaremos aqui. A partir das Vou te ver. 8h20 da manhã. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O lendário tenor espanhol José Carreras incluiu o Brasil em sua última turnê, a Life in Music. Os concertos estão agendados para maio em São Paulo, Rio e Fortaleza. Carreras resolveu se aposentar aos 70 anos, mas não sem antes se despedir do público
que o consagrou como um dos 3 maiores tenores de sua geração, ao lado de Luciano Pavarotti e Plácido Domingo. O repertório vai do clássico ao contemporâneo e inclui medleys de melodias e áreas famosas. Outras 2 lendas estarão juntas no palco em Curitiba, Rio, Porto Alegre e São Paulo entre o fim de março e o começo de abril. Elton John e James Taylor prometem um show inesquecível. A produção é da Time for Fun e os ingressos começam a ser vendidos nos dias 11 e 12 de janeiro pela internet e 13 de janeiro nas bilheterias. Em São Paulo, o show será no Allianz Parque no dia 6 de abril. Sting também virá a São Paulo em maio com a turnê 57th and 9th. O único show será no Allianz Parque no dia 6 de maio. Os ingressos já estão sendo vendidos pela Ingresso Rápido e nas bilheterias do estádio. E a Sociedade de Cultura Artística já divulgou sua programação para 2017, com 10 concertos de atrações internacionais na Sala São Paulo entre março e novembro. Destaque para 2 pianistas, o inglês Benjamin Grosvenor e o húngaro Andras Schiff. E para a Potsdam Chamber Orchestra, com o flautista Emmanuel Parrud, o trio Wanderer e a Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse. Ou seja, ótima música para todos os gostos em 2017. Boa noite e feliz ano novo! E o último Jornal da Gazeta de 2016 termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você e um feliz ano novo. O Jornal da Gazeta volta na segunda-feira. Por isso, desde já, nós desejamos a vocês um ótimo fim de semana, uma boa virada de ano, que você continue conosco no ano que vem. Até lá! Dudu Nobre, Inimigos da HP, Barra da Saia e Big Time Orchestra agitam o todo seu especial de Ano Novo. Hoje, 10h30 da noite.